Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Palavra Viva e hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo do 1 ao 6. Vamos falar sobre uma instrução que o Senhor quer nos passar no dia de hoje. Instrução sobre o escândalo, sobre o perdão e sobre a fé. Você que tem a sua Bíblia pode estar pegando desde já aí no Evangelho de Lucas, do capítulo 17, versículo 1 ao 6. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalo, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal um só desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo, estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, como já havia dito, hoje o Senhor, num evangelho tão pequeno, Ele quer nos passar instruções de como agir, especialmente sobre a vida em comunidade. É o que Ele vai nos ensinar hoje. Ele nos passa 3 instruções para vivermos bem em comunidade. Bom, primeiramente, Jesus, Ele vem falar sobre o escândalo, a questão do escândalo, né? Ele diz, é impossível que não haja escândalo, mas ai daquele por quem eles vêm. Ai daquele. Primeiramente, essa interjeição de condenação mesmo, esse ai daquele. Jesus, ele condena mesmo, ele julga por quem o escândalo vem. Escândalo, se formos buscar ao fundo, na origem grega, o significado, o sentido do escândalo aqui, neste evangelho, o escândalo, ele seria isso de levar o outro ao pecado, induzir o outro ao erro. Ainda vai falar que seria melhor que rolasse uma corda com uma pedra amarrada no pescoço e se lançasse ao mar, do que levar para o mal um só destes pequenos. Meus irmãos. Bom, meus irmãos, Jesus hoje ele quer nos ensinar que nós não devemos jamais levar o outro ao erro, levar o outro ao pecado. O nosso papel, especialmente nós que temos contato com a palavra do Senhor, é justamente o contrário disso. O nosso papel é levar o outro para o céu, é ensinar o outro a viver conforme as vontades do Senhor, conforme os mandamentos, conforme aquilo que Jesus nos ensina. Nós jamais podemos levar o outro ao erro, induzir o outro ao erro. Jesus quer que nós ensinemos aos outros a viver conforme a vontade dele. E ele fala, ai daquele por quem o escândalo vem, ai de nós, coitado de nós, se nós levarmos o outro ao erro. Pensa só, ele fala que seria melhor amarrar uma pedra do moinho e se lançar ao mar com essa pedra
de tão pesado, é algo pesado mesmo que ele fala. Seria melhor se nós não lançássemos ao mar com uma pedra amarrada no pescoço, pensa só. Ele aqui fala isso para que nós tomemos cuidado mesmo, para que nós jamais pensemos e reflitamos antes de induzir alguém ao erro. O nosso papel é levar almas para o céu, é induzir o outro a buscar o céu, a buscar a Jesus, a buscar a vontade de Deus. E aí Jesus vai falar, tomai cuidado de vós mesmos. Ou seja, muitas vezes a gente tem as duas formas de a gente induzir o outro ao erro. Primeiro, a forma direta, que a gente induzir alguém diretamente ao pecado, induzir aquela pessoa, aconselhá-la ao pecado, que é a forma direta e jamais, de forma alguma, nós podemos fazer isso. E tem a forma um pouco, digamos assim, que indireta, que seria pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelo nosso exemplo, o nosso testemunho. Nós que buscamos a Deus, nós que temos contato com a palavra de Deus, de nada adianta nós falarmos uma coisa e vivermos outra. Isso seria como que dizer para as pessoas talvez que o pecado compensa, que o erro compensa, que é normal, e nós devemos agir, devemos dar este testemunho, este exemplo de que não compensa, de que não está certo. Nós devemos buscar com a nossa vida dar este testemunho. Imagina só alguém que prega a palavra de Deus, que quer levar a pessoa para o caminho de Deus, você dá um conselho para alguém e aí depois essa pessoa ao qual você está aconselhando te vê fazendo diferente. Logo ela vai pensar que talvez aquilo que você falou da boca para fora, e que talvez compense o pecado. Meus irmãos, Jesus fala, tomai cuidado de vós mesmos. Nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações. Muitas vezes nós somos observados pelos outros. Talvez nós somos exemplos, como por exemplo, um pai e uma mãe é um exemplo para os seus filhos. Imagina só se ali o pai e a mãe corrigem o filho, meu filho, não faça isso. E depois, logo em seguida, o filho vê o pai e a mãe falando aquilo que eles falaram para não fazer. Logo o filho vai pensar que talvez aquilo não era tão sério, e que poderia ser desobedecido aquela ordem. Da mesma forma, nós que levamos o Evangelho, nós que buscamos a vontade de Deus e queremos levar almas para o céu, que é o que o Senhor quer nos falar hoje, nós devemos viver também, não só falar, não só querer induzir a pessoa a buscar a Deus, mas nós devemos viver conforme isso que falamos, conforme isso que pregamos. Do contrário, seria em vão, seria uma hipocrisia de nossa parte e poderíamos, assim, indiretamente, quase que direto mesmo, mas seria mais indiretamente induzir o outro ao erro também. E Jesus fala, tomai cuidado de vós mesmos, nós temos que tomar cuidado com as nossas ações, meus irmãos. E aí, em seguida, Jesus vai falar sobre o perdão. Se o teu irmão pecar, repreende-o. E se arrepender, perdoa-lhe. Bom, meus irmãos, primeiramente, a questão de se nós vermos um irmão no erro, se nós vermos um irmão no pecado, a nossa missão é repreendê-lo, é exortá-lo, mas nós devemos lembrar que não é chegar julgando, criticando, é Deus quem tem que fazer isso. O nosso papel é justamente mostrá-lo o seu erro e mostrar a verdade, qual deveria ser a sua atitude. Que aquilo está errado deve ser de forma caridosa. Nós devemos corrigir de forma caridosa, não como condenação, não como uma briga, não como um julgamento, mas nós devemos exortá-lo com caridade. Nossa missão é exortá-lo, Jesus fala, se o teu irmão pecar, repreende-o. Nós não podemos cair na omissão. Se nós vermos alguém em pecado, ao qual nós conhecemos, nós temos a oportunidade de corrigir aquela pessoa e mostrar aquele erro, mostrar que ela está em pecado, e nós não fazemos, nós estamos caindo na omissão.
Nossa missão é corrigir. Nossa missão é corrigir para que aquela pessoa possa entender o seu erro e possa entender a verdade e a partir de então buscar a Deus. E, enfim, Jesus vai falar, se pecar 7 vezes no dia contra ti e vier te procurar 7 vezes dizendo estou arrependido, 7 vezes nós devemos perdoar. Aqui, meus irmãos, 7 vezes, muitas vezes é usado 7 como o número da plenitude, de forma a entender que nós devemos perdoar tudo. Nós devemos perdoar de forma plena. Aquela passagem, perdoar 70 vezes 7 não seria simplesmente perdoar 490 vezes, mas perdoar tudo. Jesus manda que nós perdoemos como Ele nos perdoou. Ele perdoou tudo, perdoou todos os nossos pecados. Bom, meus irmãos, aqui então refletimos sobre o escândalo e sobre o perdão. Agora, no segundo bloco, nós vamos refletir sobre a fé que nos é necessária para conseguir viver bem essas 2 primeiras instruções. Por isso eu te peço, não sai daí, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Bom, meus irmãos, estamos de volta com o programa Palavra Viva e até o momento, nós tivemos refletindo sobre as instruções que Jesus está nos passando no Evangelho de hoje. A instrução sobre o escândalo e sobre o perdão. A nossa função como cristãos, como católicos, como pessoas que vivem o Evangelho de Deus é jamais escandalizar, jamais levar um irmão ao erro, nem de forma direta, induzindo ele diretamente ao erro, ao pecado, sabendo que aquilo vai contra os mandamentos, jamais devemos aconselhá-lo ao pecado, e nem de forma indireta com as nossas atitudes. Nós que vivemos, que evangelizamos, nós precisamos sermos testemunhas, precisamos dar o exemplo, vivendo aquilo que falamos, aquilo que pregamos. Jamais podemos ir contra aquilo que nós mesmos falamos, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jamais devemos ir contra. E o perdão. Jesus fala que a gente precisa perdoar de forma plena. Precisamos perdoar tudo, como Jesus mesmo nos perdoou, meus irmãos. Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. O pior que seja, Jesus é capaz de nos perdoar e sempre nos perdoa. Entanto que temos a confissão, nós recorremos a um sacerdote, buscamos a confissão, pedimos perdão, por mais que a gente erre. Jesus sempre está lá para nos perdoar através de um sacerdote. E é assim que nós devemos perdoar, sempre de forma plena, sempre devemos perdoar tudo. Jesus nos manda perdoar tudo. E aí agora ele vem nos ensinar sobre a fé, quando os apóstolos pedem
Aumenta-nos a fé. Os apóstolos pedem isso a Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. E aí Jesus diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Meus irmãos, aqui Jesus usa esta semente, esse grão de mostarda. Eu nunca tinha visto um grão de mostarda, e certo dia um irmão trouxe para mim, até mesmo para a gente ver sobre esta passagem, né? Um grão de mostarda, ele é tão pequeno que eu não imaginava. Ele é minúsculo mesmo, é quase como um grão de areia. Pois você busque na internet, ou busque que alguém possa levar isso para você, essa semente, para você entender, compreender o que Jesus quer falar mesmo. Ela é muito pequena mesmo. E essa semente, ela vira uma árvore tão grande, com raízes profundas. E é isso que Jesus quer nos falar através dessa passagem, que a nossa fé, se nós tivermos uma fé pequena, nós podemos ter grandes resultados. Através de uma fé pequena, grandes frutos poderão ser colhidos. E é isso que Jesus quer nos passar hoje. Especialmente a nossa fé nesse sentido, no contexto deste evangelho, é uma fé necessária, um ponto fundamental para que nós possamos viver as outras duas instruções que Jesus nos passou, que é sobre jamais escandalizar e tudo perdoar. Esta fé ela é necessária, pois através da fé nós teremos uma vida reta. Iremos sempre aconselhar a não pecar e iremos sempre dar o exemplo. Jamais sermos hipócritas, jamais ir contra aquilo que falamos, aquilo que pregamos. E a nossa fé também nos ajudará a perdoar. Quantas vezes é difícil perdoar? Não é tão simples, não é só falar, mas é perdoar de coração. E é tão difícil, às vezes a pessoa nos magoou, pede perdão, repete o erro, pede perdão e repete o erro. E Jesus fala, se 7 vezes num só dia ela fizer a mesma coisa e sempre te pedir perdão, 7 vezes nós devemos perdoar. Imagina só quanto deve ser difícil. E Jesus pede e manda que nós perdoemos tudo, nós perdoemos. E por isso é preciso da fé. E por isso Jesus vem nos ensinar sobre a fé depois dessas outras duas instruções, porque é preciso ter fé, às vezes pequena, mas é preciso ter fé para que nós possamos conseguir viver sobre essas outras duas instruções que Jesus nos passou. Bom, meus irmãos, para isso eu queria começar a rezar desde já. Queria que cada um pudesse olhar para si sobre isso que refletimos, sobre essas 3 instruções de Jesus. Primeiramente, sobre o escândalo, como vai a sua vida, como você tem vivido isso que Jesus quer nos ensinar. Você tem vivido escândalos na sua vida? Será que você tem, às vezes, induzido seus irmãos ao erro? Pessoas que Jesus te confia, será que você tem dado conselhos que condizem com a verdade, que condizem com aquilo que Jesus nos ensina, com os mandamentos de Deus, com a palavra, com a verdade, com o evangelho? Ou será que você tem induzido pessoas ao erro, talvez de forma direta? De forma direta, meus irmãos, hoje Jesus quer falar com você. Ai daqueles por quem o escândalo vem. Ai daqueles. Jesus, ele quer nos mostrar que jamais devemos escandalizar, nem de forma direta e nem de forma indireta. Ou se talvez você tenha escandalizado, levado um irmão ao erro, levado um desses pequeninos de Deus ao erro, de forma indireta, talvez através de maus exemplos, através de mau testemunho, contra-testemunho. Você tem falado, aconselhado bem, levado a pessoa através das suas palavras para a verdade, mas através das suas atitudes mostra o contrário. Quantas vezes nós vivemos assim, meus irmãos? E hoje Jesus te fala, mais uma vez eu vou repetir, ai daqueles por quem os escândalos vêm. E se você tem escandalizado de forma indireta, Jesus fala para você, tomai cuidado de vós mesmos, tomai cuidado com a sua vida.
ela é um exemplo. Tem até uma frase, se eu não me engano, é de algum santo que fala que talvez a sua vida seja o único evangelho que as pessoas vão ver. Tome cuidado com a sua vida deve ser um exemplo, um evangelho vivo, meus irmãos. Eu não sei se você tem vivido assim, dessa forma, mas se você tem escandalizado, hoje Jesus te dá uma chance de mudança. Que você possa buscar hoje, Jesus tocar o seu coração e buscar, a partir de agora, não mais escandalizar. E sobre o perdão, meus irmãos, como você tem vivido, você tem sido capaz de perdoar, como Jesus manda, que é perdoar totalmente, de forma plena. Você tem perdoado, você tem sido capaz de perdoar. Talvez você tenha vivido situações na sua vida em que pessoas têm te magoado, às vezes com o mesmo erro, te pedindo perdão, e Jesus manda que nós perdoemos de forma plena, de forma total, como Ele nos perdoou, como Ele sempre nos perdoa, está sempre de braços abertos para nos perdoar, para nos acolher, para nos amar. Isso Jesus quer nos ensinar hoje, o perdão, meus irmãos, o perdão. Seja capaz de perdoar, como Jesus te perdoou. Pense nisso, às vezes você tem dificuldade de perdoar. Se coloca, inverte a posição e pensa, Jesus me perdoou, tantas vezes eu errei o mesmo erro, tantas vezes eu cometi o mesmo pecado, e eu fui lá e Jesus me perdoou. Muda, inverte essa posição para que você se coloque no lugar de pecador, no lugar da pessoa que está em erro. E aí então, como Jesus sempre te perdoou, você é exemplo de Jesus, possa também sempre perdoar, tudo perdoar de forma plena, como Jesus te perdoou. E, acima de tudo, que possamos, como esses apóstolos pediram, possamos pedir também a Jesus a fé, para vivermos bem essas outras duas instruções. Talvez você não tenha tido nada de fé, ou talvez a sua fé tenha sido pequena, mas lembre-se, meu irmão, Jesus nos fala hoje que esta pequena fé, ela é capaz de nos dar grandes frutos, de nos dar grandes resultados. Peça hoje, se você não tem tido fé, peça hoje, Jesus, eu quero ter fé, eu quero, Jesus, conseguir viver tudo que o Senhor me ensina, tudo que o Senhor tem me ensinado hoje com este evangelho. Me ajuda, Jesus, através da fé, a não escandalizar. Me ajuda, Jesus, através da fé, a saber perdoar, sempre perdoar, tudo perdoar, perdoar de forma plena. Me ajuda, Jesus. Jesus, eu tenho tido uma fé tão pequena, mas eu quero, Senhor, aumenta a minha fé. Peça ao Senhor do fundo do seu coração, Jesus, aumenta a minha fé. Eu quero, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ter essa experiência do perdão, essa experiência de levar pessoas para o céu, não para o caminho errado. Por isso, aumenta a minha fé, Senhor, eu te peço. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, para que ela possa sempre nos conduzir ao caminho dos céus, que a Virgem Maria, que nos conduz para o céu, possa nos ensinar a também conduzir pessoas ao céu. Peçamos a ela a intercessão, que ela nos ajude a viver tudo conforme a vontade de Deus, como ela mesma viveu tudo conforme a vontade de Deus. Nós também possamos, por sua intercessão, por seu intermédio, viver como a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Bom, meus irmãos, chegamos ao fim de mais um programa Palavra Viva. Que você possa ter aprendido, colocado isso no seu coração, para a partir de hoje, com uma pequena fé, buscar viver tudo aquilo que o Senhor nos ensinou no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.